Seja bem-vindo! Nosso culto online já vai começar. Aproveite enquanto isso, já se inscreva em nosso canal, seja um missionário e compartilhe com seus amados o nosso link. E não esqueça, deixe seu like. Preparei uma palavra para ministrar, mas não vai ter tempo. O Senhor foi nos levando na adoração. Mas brevemente eu quero trazer o resumo dessa palavra. Sente-se no seu lugar, ou fique de pé, ou ajoelhe-se. Você está na casa do seu Pai. Fique à vontade, enquanto eu compartilho com você. Os cristãos em todo o mundo estão celebrando Pentecostes. Há pouco tempo nós celebramos a Páscoa, e hoje nós vamos, nesse memorial, nessa ordenança, outra vez, celebrarmos a Páscoa. Mas em todo o mundo, é certo, nós estamos nos lembrando de Pentecoste, quando a promessa que o Senhor Deus deu ao seu povo, aos seus profetas, se cumpriu durante a festa de Pentecostes. E ali no livro de Atos, você sabe, nós temos toda a narrativa, toda a descrição da descida do Espírito Santo. Nem sempre foi assim. Desde os patriarcas, desde os tempos mais antigos, o Espírito vinha e se retirava. Ele descia e se retirava. Mas depois de Cristo, por causa da Páscoa, nós nos tornamos, Deus em sua misericórdia nos fez templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Por isso que você não deve ser de qualquer jeito, se vestir de qualquer jeito, se portar de qualquer jeito, porque o seu desejo não é entristecer o Espírito Santo que habita dentro de você. E em Atos 1, Jesus fala sobre esse revestimento que está para vir. E você diz: Ana, Pentecostes já se cumpriu na minha vida. Não, amado. Todos os dias é dia de sermos cheios do Espírito Santo. A unção de ontem foi o maná de ontem. Hoje é um novo dia, uma nova unção, uma nova sabedoria, um sopro, um vinho novo, um trigo, um azeite novo para você. Enchei-vos do Espírito. É a ordem, é a direção, o conselho bíblico. E Jesus, falando sobre este revestimento, depois de haver sido morto, ressuscitado, ele aparece aos discípulos nesse tempo que compreende a Páscoa e Pentecostes. Ele diz: fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. Eu vos envio a promessa de meu Pai. Nos evangelhos também está lá. Jesus diz: eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade. Porque é neste lugar, é em Jerusalém, que o revestimento do alto vai descer sobre você. Se você sair de Jerusalém, meu irmão, se você sair deste lugar onde Jesus está dizendo para você ficar, você vai perder a glória, você vai perder a visitação. E o que eu queria compartilhar com vocês é exatamente isso. Quais os critérios? O que nós, enquanto igreja, precisamos fazer para continuarmos debaixo deste revestimento de poder, deste Pentecoste? Porque eu creio que depois de uma pandemia e para este tempo, 2022, há um revestimento, há algo novo para mim e para você enquanto igreja. Muitos estão frios, apostatando da fé, mas nós estamos queimando de amor por Jesus cada vez mais. Jesus está assim aumentando o fogo de amor a Ele em nossos corações. E a primeira coisa é a obediência, é ficar na cidade, ser revestido do alto, ser batizado no Espírito, seja qual for o seu entendimento. Não tem a ver com falar em línguas somente, não tem a ver com cantar canções. O apóstolo Paulo disse: eu falo mais em línguas do que todos vocês.
Mas o que vai fazer com que eu e você recebamos este revestimento é quando nós obedecemos o que Jesus está nos pedindo. Você pode falar em línguas o dia inteiro, como o apóstolo Paulo, mais do que todos os homens. Pode cantar bem como for, pregar bem como for, mas se Jesus pede algo a você e você não obedece, você não vai ver o revestimento do Espírito Santo. Em Atos 1 está dizendo, Jesus disse: mas fiquem em Jerusalém e esperem pelo cumprimento da promessa do meu Pai. A segunda coisa, para aqueles que querem ser revestidos, para aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo. Ei, nova geração, tão imediatista, tão do Wi-Fi, tão das coisas para ontem, que não aguentam, não suportam esperar, porque esperar vai na contramão do mundo. Jesus diz: se você não esperar, se você se afobar, se você se precipitar, você não vai ver o revestimento do alto. Outra classe de pessoas que vai ver a visitação, que vai ver o Pentecostes, que vai ser cheio do Espírito Santo, são aqueles que põem o pensamento nas coisas do alto. Quantas vezes somos tão imorais e tão imaturos e tão ingênuos, ainda bebendo leite, enquanto o Senhor quer que nós comamos uma feijoada espiritual. Quantas vezes, pastor Ciro, eu acredito, tem que falar de coisas primárias, de coisas básicas, quando ele quer avançar. Quantos pastores, oh meus amados, ouçam isso em amor. Eu digo isso em amor. Paulo muitas vezes teve que corrigir a igreja em Corinto, e ele diz: eu lamento, eu até me entristeci de ter confrontado vocês, mas eu vejo que o meu confronto se tornou em bênção para a vida de vocês, então eu não me entristeço mais. E é nessa unção que eu quero dizer: nós, rebanho, eu sou pastora, mas também sou ovelha, nós temos dado muito trabalho aos nossos pastores, quando eles querem avançar, mas tem ainda que caminhar em coisas primárias conosco. Sabe, ali Jesus disse aos discípulos: fiquem e esperem a promessa do meu Pai. E o tempo todo, durante o seu ministério, Jesus estava falando de um reino espiritual, do reino de Deus. Jamais sobre o Império Romano, jamais sobre coisas terrenas, coisas corruptíveis. E quanto mais o tempo passava, menos os discípulos compreendiam o que Jesus estava ensinando. Isso é imaturidade, é meninice. Cresça! Cresça! Jesus está chamando você para crescer, para mergulhar na palavra, para estudar a palavra, para saber menos a respeito do Instagram, do Facebook, das YouTubers, das influencers, e saber mais das coisas do alto. Jesus o tempo todo falando do céu, falando da glória, falando do Espírito. E os discípulos: mestre, então será neste tempo que restaurarás Israel? Não tem nada a ver com as coisas daqui. E lá em Colossenses, Paulo diz aos irmãos em Colossos: coloca os teus pensamentos nas coisas do alto, onde Cristo está assentado. Outro grupo de irmãos que poderá ver esse revestimento são aqueles que florescem onde estão. Porque Jesus disse aos discípulos: fiquem e esperem, mas não disse para eles ficarem parados. É tempo de você frutificar, é tempo de você florescer, é tempo de você trabalhar. A igreja está precisando de irmãos na zeladoria, no louvor, no ensino, no ministério infantil. Nunca vi um tempo, uma era tão terrível onde ninguém quer cuidar das crianças. Todo mundo quer o altar, todo mundo quer microfone, todo mundo quer ser influencer, todo mundo quer ter seguidor na mídia social, mas servir ninguém quer. E quando Jesus ascendeu aos céus, os discípulos ficaram de braços cruzados olhando, esperando, parados. E aí vieram dois homens e disseram: o que vocês estão olhando para o céu? Por que é que você está parado?
Por que é que você não está servindo? Por que é que você não está trabalhando na obra? Toda glória que você vê é uma glória que te chama, é uma glória que te comissiona. Quer ver glória de Deus? Quer ver avivamento? Quer ser batizado? Então esteja pronto para arregaçar as mangas, porque Jesus está chamando você para trabalhar. Quando Isaías viu a glória de Deus, a primeira pergunta que Deus fez: ô Isaías, gostou da glória que viu? Quer ficar aí mais um pouquinho? Não. Ei, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quando você vê glória, pode estar certo. Quando você vier num culto poderoso e você vier dizer, testemunhar que o Espírito Santo encheu você, eu vou saber que é verdade. O teu pastor vai saber que é verdade. Quando você se dispor a servir na casa de Deus. Os discípulos então descruzaram os braços, começaram a fazer o que eles tinham que fazer: orar, jejuar. Judas, o discípulo, o traidor, havia suicidado. Agora havia necessidade de trazer mais um para a equipe, para completar os 12. Escolheram então, se reuniram, fizeram aquele concílio, e ali eles elegeram então um novo discípulo, trabalhando, servindo. Eu vou ficar em Jerusalém, eu vou esperar a promessa, mas eu vou trabalhar até que a promessa se cumpra na nossa vida. E a palavra fala, meus irmãos, que o Espírito veio. Que o Espírito veio sobre um povo que estava ali em comunhão, em unidade, orando, adorando, jejuando, trabalhando, sendo sensíveis uns às necessidades dos outros. O Espírito vem sobre esse tipo de gente, que obedece, que espera, que pensa nas coisas do alto, que frutifica onde está. E foi pelo Espírito que a igreja começou a crescer, que a igreja foi cheia do Espírito Santo. E nós, enquanto time, queremos liberar sobre Limeira essa glória, esse revestimento do alto, esse Pentecoste. Nós estamos em tempo de Pentecostes. É tempo de sermos cheios do Espírito Santo. É tempo de buscar mais. É tempo de ouvir o que Jesus está. O que é a Jerusalém para você? É abandonar esse relacionamento? É abandonar esse pecado? Porque você se faz de santo para o teu pastor, mas Deus sabe como está a tua vida. E a palavra diz que os ouvidos de Deus não estão tapados, que não possa nos ouvir e atender às nossas orações, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Talvez a sua Jerusalém, o que é eu não sei, mas o que é que Jesus está dizendo? Fica, não faz, fica, obedece. Nessa manhã você vai sair daqui disposto a obedecer, a esperar pelo Senhor, a encher-se do Espírito. E até que a promessa se cumpra, você vai frutificar, trabalhar aonde você estiver, por onde Deus te enviar. Foi assim que a igreja cresceu, e eu quero liberar esse crescimento, essa multiplicação. Meus irmãos, esse lugar não cabe mais para vocês. Muitos e muitos virão. Muitos e muitos aqui em Limeira e em cidades vizinhas virão para ver a glória, o avivamento que o Senhor haverá de derramar através de cada um de vocês. A igreja cresceu, multiplicou, havia comunhão, havia unidade, havia amor. Por causa desse revestimento. E por causa desse revestimento também, eu preciso dizer a verdade, os discípulos suportaram a dispersão, a perseguição, espada, prisões. Muito crente não suportou a pandemia porque faltou o revestimento do alto. Nós precisamos do revestimento para a cruz e para a coroa, para os desertos e para os mananciais. Precisamos do Espírito nos dias bons e nos dias maus, porque é esse revestimento que vai nos segurar, nos colocar de pé até o dia de Cristo Jesus. Para encerrar, eu quero já passar para o pastor
Fique de pé no seu lugar e peça mais uma vez. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Tenho 2 sugestões para você assistir. Acompanhe aqui as nossas mensagens e aproveite e clique para se inscrever. Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus.